Nunca imaginei que postaria algo assim, mas depois do que aconteceu no casamento da minha irmã, preciso desabafar. Nós nunca fomos próximas, eu e ela. Sempre foi a bem-sucedida. Carreira certa, bairro certo, amigos certos. Eu sou mãe, solteira com um filho de 10 anos, o Arthur, sobrevivendo com o meu salário de assistente de ensino. Quando o convite do casamento dela chegou, fiquei surpresa que ela sequer nos queria lá. Agora entendo que era só para exibir o quanto a vida dela é melhor que a minha. Deveria ter percebido que algo estava errado quando nos colocou na mesa mais distante de tudo, escondida atrás de uma coluna. Arthur e eu vestimos nossas melhores roupas, que honestamente não eram nada comparadas ao que todos estavam usando. Vestidos de grife, ternos sob medida, diamantes por toda a parte. Éramos como peixes fora d'água, e eu podia sentir as pessoas olhando para nós, cochichando. Tentei agir normalmente pelo bem do Arthur. Disse para ele apenas aproveitar a comida, sofisticada e ignorar todo o resto. Ele é uma criança tão boa, sempre tentando me fazer sentir melhor sobre tudo. Me dói ver como ele tenta proteger meus sentimentos, como se fosse responsabilidade dele cuidar de mim. Enquanto observava a festa, via como tudo era calculado, para impressionar, desde as flores importadas até as taças de cristal. Cada detalhe gritava dinheiro e status, exatamente as coisas que minha irmã sempre valorizou acima de qualquer relacionamento real. Eu estava perto da mesa de doces com Arthur, tentando passar despercebida, quando ouvi a voz da minha sobrinha. A filha de 12 anos da minha irmã estava com suas amigas, todas rindo e apontando em nossa direção. Eles têm aquela cara de pobre, ela disse alto o suficiente para ouvirmos. Senti meu rosto queimar, mas antes que pudesse dizer algo, minha irmã passou por perto. Ela deve ter ouvido porque deu um sorrisinho e disse: "Só sejam gratos por estarem convidados." Como se fôssemos algum caso de caridade que ela estava sendo generosa o suficiente para incluir. Quis pegar a Arthur e sair naquele instante, mas não queria causar uma cena. Em vez disso, apenas apertei a mão do Arthur e respirei fundo. Ele olhou para mim com aqueles olhos, confusos, mas confiantes. "Tudo bem, filho", sussurrei. "Não vamos ficar muito tempo." A expressão no rosto dele quase me quebrou por dentro. Não era apenas confusão, era reconhecimento. Com apenas 10 anos, ele já sabia exatamente o que estava acontecendo. Já entendia o que significava ser tratado como inferior. Tentei engolir o nó na garganta enquanto observava as pessoas ao nosso redor. Todas tão ocupadas em exibir suas roupas caras e joias brilhantes que mal notavam a pequena crueldade que acabava de acontecer. Se eu soubesse como tudo estava prestes a mudar. Uma das amigas da minha sobrinha esbarrou deliberadamente no Arthur enquanto passavam pela mesa de doces. Não foi um acidente. Vi ela olhar diretamente para ele antes de mudar de direção para colidir com ele. Meu filho tropeçou para trás e caiu, batendo com força no chão polido. Seu prato de bolo voou pelos ares. As meninas explodiram em risadinhas e ouvi uma delas dizer: "Olha por onde anda, menino pobre." Corri para ajudar Arthur a se levantar, lutando contra lágrimas de raiva. Seu rosto estava vermelho de vergonha enquanto limpava as calças, tentando esconder a nova mancha em sua única camisa boa. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa para aquelas meninas horríveis, minha irmã apareceu com seu novo marido, tirando fotos com convidados próximos. Ela olhou de relance, viu a bagunça e, em vez de ajudar ou repreender sua filha, apenas revirou os olhos. "Vocês deveriam ser gratos por estarem aqui", disse alto o suficiente para todos ouvirem. "Tentem não arruinar meu dia especial, ok?" Então ela se virou, rindo com o marido como se fôssemos apenas um pequeno aborrecimento. Nunca me senti tão pequena, tão sem valor. A dor no olhar do Arthur era palpável. Aquele tipo de dor que nenhuma criança deveria sentir. Pude ver o quanto ele tentava ser forte, como seus pequenos punhos se fechavam ao lado do corpo enquanto ele engolia o choro. As risadas das meninas ainda ecoavam, suas vozes cruéis perfurando o ar como pequenas facas.
Os convidados próximos fingiam não ver, alguns com expressões desconfortáveis, outros com sorrisos discretos. A humilhação era completa e deliberada. Minha irmã sabia exatamente o que estava fazendo. Mordia a língua, com força. O que eu poderia dizer que não pioraria as coisas? Aprendi ao longo dos anos que enfrentar minha irmã apenas lhe dava mais munição para usar contra mim. Dramática, ela me chamaria. Ou sensível demais. Ou minha favorita pessoal, vítima perpétua. Então engoli a humilhação como um remédio amargo e ajudei Arthur a se limpar no banheiro. Mãe, podemos ir embora, por favor? Ele sussurrou, sua voz falhando o suficiente para quebrar meu coração. Eu estava prestes a concordar quando ouvimos uma comoção vinda de fora. Várias buzinas de carro, altas e insistentes. Convidados curiosos estavam se movendo em direção às janelas e entrada principal. Até o DJ abaixou o volume da música. Vamos só ver o que está acontecendo. Depois decidimos, disse ao Arthur. Embora, honestamente, eu estivesse procurando qualquer desculpa para adiar nossa caminhada de vergonha até o ponto de ônibus em nossas roupas agora manchadas. Fizemos nosso caminho de volta ao salão principal, justo quando as portas duplas da entrada se abriram. O salão inteiro parecia prender a respiração. Os sussurros pararam abruptamente. As taças de champanhe ficaram congeladas no ar. Até, mesmo minha irmã, sempre no controle, parecia momentaneamente surpreendida pela interrupção em seu dia perfeito. O ar ficou carregado com uma expectativa que eu não conseguia entender. Por que todos estavam tão fascinados com a chegada de mais um convidado? Um homem em um terno preto impecável entrou no salão de recepção. Não era particularmente alto ou chamativo, mas algo em sua postura transmitia autoridade. Calma, firme, inegável. Ele caminhava com propósito, escaneando o ambiente como quem já sabia exatamente o que procurar. Quando seus olhos encontraram os meus, senti um arrepio subir pela espinha. Meu primeiro instinto foi puxar Arthur para mais perto de mim. Algo naquela abordagem parecia formal demais para ser casual. Ele se aproximou devagar, parando a uma distância respeitosa. Boa noite, disse com um leve aceno de cabeça, sua voz baixa, mas clara. A senhora é mãe de Arthur Mendes? Meu coração parou por um segundo. Sim, respondi automaticamente, já erguendo o corpo numa postura de alerta. Por quê? Meu nome é James. Represento a família Montenegro. Precisamos conversar, em particular, se me permitir. Ele mantinha o tom calmo e profissional, sem um traço de ameaça. Ainda assim, meu estômago afundou. Sobre o quê? Perguntei, dando um passo à frente e instintivamente colocando o braço na frente do meu filho. James fez uma leve pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Há algo importante, que precisa ser dito, e envolve seu filho. A recepção pareceu parar no tempo. A música sumiu de fundo e as conversas cessaram como se o ar tivesse sido drenado do salão. Vi convidados cochichando, desviando os olhos. E então, claro, vi minha irmã se aproximando com sua típica pressa teatral, maquiagem impecável começando a craquelar de frustração. O que está acontecendo aqui? Ela disparou, olhos arregalados, tom de comando. Você está incomodando meus convidados? James não desviou o olhar de mim, como se ela fosse invisível. Havia algo quase simbólico naquele desprezo silencioso. A expressão dela travou por um segundo. Senhora, ele disse sem se dirigir diretamente a ela. Prometo que não quero causar constrangimento. Só preciso de um momento de sua atenção e da criança. Será rápido. Podemos ir até a entrada, se preferir. Arthur me olhou com uma mistura de confusão e expectativa. Mãe. Quem é Montenegro? Sussurrou. O nome ecoou dentro de mim, com uma estranha familiaridade. Montenegro. Algo de reportagens sobre bancos, empresas, famílias bilionárias. Mas também algo mais íntimo. Fragmentos esquecidos de conversas com Roberto, o pai de Arthur. Sussurros carregados de tensão.
Vezes em que ele se calava ao ver certos nomes na TV. Às vezes, quando pensava que eu dormia, murmurava nomes, e um deles era esse. Não sei, respondi, mas minha voz traiu minha dúvida. Eu não sabia mesmo, mas suspeitava que, a partir dali, nada seria como antes. James fez um gesto calmo em direção à entrada. Um SUV preto com vidros escurecidos estava estacionado à frente do salão, motor ligado. Há alguém esperando por vocês, senhora. Alguém que tem aguardado este momento por muito tempo. Sua voz era firme, mas havia uma gentileza incomum em seu tom, especialmente quando se dirigia a Arthur. Aquilo me desconcertou. Pus a mão sobre o ombro do meu filho com um gesto instintivo de proteção. Você ainda não explicou o que quer com meu filho, disse com firmeza. Não vamos a lugar nenhum até que isso fique muito claro. James assentiu lentamente, como se já esperasse minha reação. Compreensível. O que vou dizer pode parecer difícil de acreditar, mas lhe peço que escute até o fim. Ele respirou fundo antes de continuar. O nome do homem que deseja vê-los é Raul Montenegro. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma pancada surda. Meu estômago revirou, e por um instante tive que me firmar. Montenegro. O nome carregava peso. Um nome que eu conhecia dos noticiários, das capas de revistas de negócios, de listas de bilionários e fundadores de impérios. James continuou. Raul é o pai de Roberto, seu ex-marido, e, portanto, avô biológico de Arthur. Minha mente começou a girar. Roberto sempre dissera que era órfão, que não havia ninguém mais. Nunca quis falar sobre o passado. Sempre que eu perguntava, ele desviava ou mudava de assunto. Mas agora tudo fazia sentido. As peças começaram a se encaixar com um estalo doloroso. O conhecimento refinado do meu ex sobre vinhos. A forma como segurava os talheres. A fluência em línguas que ele dizia ter aprendido na rua. O pânico que o tomava quando víamos notícias sobre fusões corporativas, como se temesse ser reconhecido. As chamadas misteriosas no meio da noite, as cartas queimadas sem abrir, e aquele medo silencioso nos olhos quando segurou Arthur pela primeira vez. Não de machucá-lo, mas de não conseguir protegê-lo. Senti um frio percorrer minha espinha. Então ouvi a risada da minha irmã, alta, irritante, carregada daquele desprezo que só ela sabia fazer parecer natural. Ah, por favor, disse ela, aproximando-se. Você espera que acreditemos nisso? O idiota do seu ex-cunhado? Herdeiro de bilionários? Deve ser o golpe mais patético que já vi. Isso aqui é um casamento, não um teatro! James manteve-se sereno, sequer dignando-se a olhar para ela. Senhora, entendo sua incredulidade, mas posso lhe assegurar, isso não é nenhuma farsa. O Sr. Montenegro vem tentando localizar seu neto desde o falecimento do filho. Levou tempo, mas finalmente conseguimos encontrá-lo. Ele se voltou novamente para mim e para Arthur. Não há nenhuma imposição. O Sr. Montenegro gostaria apenas de conhecê-los. O carro está à disposição. Ele insistiu que Arthur não seria separado da senhora em nenhum cenário. Arthur apertava minha mão com força. A mesma mãozinha que, quando menor, usava para segurar meu dedo nos corredores do mercado. Agora, tremia entrelaçada na minha, enquanto dezenas de olhos se viravam na nossa direção. Minha irmã, seu novo marido com cara de espanto, a filha dela tentando esconder a cara atrás das amigas. Todos os convidados, antes indiferentes, agora atentos como se assistissem a uma novela ao vivo. O DJ, coitado, havia desistido de fingir que controlava a festa. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir minha própria respiração acelerada. Meu cérebro ainda lutava contra a ideia absurda de sair de um casamento com um desconhecido. Mas se fosse verdade, se tudo aquilo fosse mesmo real, se Arthur fosse de fato um Montenegro, isso explicaria absolutamente tudo. A vida misteriosa de Roberto. O terror de ser encontrado. A maneira como ele sumiu do radar do mundo antes de me conhecer. As palavras que ele nunca disse estavam ali, agora, vivas.
E a porta que ele passou a vida tentando manter trancada estava começando a se abrir. Eu acredito que precisamos de um pouco mais de privacidade para esta conversa, disse James, sua voz baixa, mas clara o bastante para atravessar o silêncio que havia se formado ao nosso redor. Ele lançou um olhar sutil em direção aos convidados, que agora observavam com curiosidade mal disfarçada. Se me permitirem, podemos continuar no veículo. Não há pressa. Ninguém precisa sair do local. Apenas conversar com mais discrição. Olhei para Arthur. Ele parecia estar em uma espécie de transe. Os olhos arregalados, a testa franzida, o maxilar apertado. A tranquilidade que aparentava na superfície era uma capa fina demais para esconder a tempestade por dentro. Meu instinto materno gritou por cautela. Não vamos a lugar algum sem eu entender exatamente o que está acontecendo. Repeti, mais para mim mesma do que para James. Compreendido, ele respondeu, sem qualquer traço de impaciência. O Sr. Raul Montenegro gostaria apenas de se apresentar. Ele está em uma chamada aguardando no carro. Se decidirem não continuar após isso, serão levados de volta imediatamente. Arthur me olhou. Mãe, é só ver, né? Disse baixinho, a voz hesitante, como se pedisse permissão para um passo muito maior do que podia entender. Eu hesitei. Entrar em um carro com estranhos era a lição número 1 que sempre ensinei. Mas James não agia como um estranho comum. Não havia sedução ou pressa em sua fala, só uma insistência cuidadosa, quase institucional. Vamos apenas até o carro, murmurei, mais para me convencer. Não vamos sair daqui, só ouvir. Me preparei para a risada sarcástica da minha irmã, para um comentário venenoso que viria nos perseguir pela noite. Mas ela não disse nada. Estava ali, parada, como uma boneca com a corda solta, nos observando com algo que parecia medo. Atravessamos o salão em silêncio, sentindo os olhares nos seguir como faróis inquisidores. O som da festa ficou para trás, abafado pelas portas que se fecharam atrás de nós. O ar fresco da noite me atingiu como um alívio dolorido. A SUV preta estava exatamente onde James havia indicado. Motor ligado, vidros escuros como espelhos negros, bloqueando o mundo exterior. James abriu a porta com um gesto cortês e nos deu espaço para entrar primeiro. Eu hesitei mais um instante antes de puxar Arthur para dentro. O interior do carro era silencioso e luxuoso de um jeito quase intimidador. O ar-condicionado estava perfeitamente ajustado. O couro dos bancos parecia moldar o corpo. Um painel digital exibia funções que eu nem sabia nomear. No console central, um tablet aguardava com uma videochamada pausada. A imagem congelada de um rosto parcialmente sombreado. Arthur se ajeitou ao meu lado, os olhos curiosos explorando cada detalhe. James sentou-se à frente, voltando-se levemente para nós. O Sr. Montenegro está pronto para falar, disse ele, e antes que eu pudesse processar qualquer argumento, tocou na tela. A imagem ganhou vida. O rosto de um homem idoso preencheu a tela. Ele tinha os cabelos prateados, penteados, com elegância, a pele marcada por rugas fundas, daquelas que o tempo cava em quem carrega peso por dentro. Mas foram os olhos que me atingiram como um soco no peito, escuros, intensos, carregados de uma dor contida. Eram os mesmos olhos de Roberto, os mesmos que Arthur herdara. O homem não disse nada de imediato, apenas olhou para meu filho como se estivesse vendo um fantasma, como se a imagem diante dele fosse um milagre que ele não acreditava merecer. Arthur também ficou quieto. A tensão no carro era densa, quase sagrada. Então o homem finalmente falou, e sua voz saiu rouca, quebrada, como se tivesse atravessado décadas de silêncio para alcançar aquele momento. Finalmente nos conhecemos, Arthur. Eu sou seu avô. Meu estômago deu uma volta completa. Quem é você realmente? Perguntei, tentando manter minha voz firme. E o que quer com meu filho? O homem desviou o olhar de Arthur para mim, seus olhos se suavizando um pouco, mas ainda mantendo aquela intensidade intimidadora. Meu nome é Raul Montenegro. Sou o pai de Roberto, seu ex-marido.
o pai do pai de Arthur. Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis. E agora é hora de Arthur conhecer a parte dele da história. Meu ex-marido, que sempre se apresentou como Roberto Mendes, havia morrido 2 anos antes num acidente de carro. Ele nunca falava sobre sua família, dizia que era órfão, sem irmãos. Agora, olhando para o rosto deste homem, as semelhanças eram inegáveis. A mesma estrutura óssea, o mesmo olhar penetrante. Arthur estava inclinado para a frente, completamente fascinado. "O senhor é meu avô?" ele perguntou, sua voz pequena, mas firme. "Por que nunca nos conhecemos antes?" Raul sorriu, um sorriso triste que não chegou aos olhos. "Seu pai e eu. Tivemos nossas diferenças. Ele escolheu um caminho diferente do que eu esperava para ele. Mas nunca, nem por um momento, deixei de amá-lo ou de procurar por ele. E depois que ele se foi, procurei por você. Roberto era meu filho mais novo", continuou Raul, "e o mais teimoso. Ele nunca quis fazer parte dos negócios da família. Dizia que queria construir seu próprio caminho, longe do dinheiro e da influência do nome Montenegro." Ele fez uma pausa, seus olhos perdidos em memórias. Um dia, ele simplesmente desapareceu. Mudou seu nome, cortou todos os contatos. Tentei respeitá-lo, mesmo que isso me partisse o coração. Esperava que eventualmente ele voltaria. Eu me lembrava de como Roberto ficava tenso quando assistíamos a notícias sobre grandes empresários ou quando passávamos por bairros ricos. Como ele insistia em viver uma vida simples, trabalhando em empregos comuns, recusando-se a usar cartão de crédito ou qualquer coisa que pudesse ser rastreada. Sempre achei que era algum tipo de filosofia pessoal, uma rejeição ao materialismo. Nunca imaginei que ele estava se escondendo. Quando soubemos da morte dele, Raul continuou, sua voz falhando ligeiramente. Fiquei devastado por ter perdido a chance de reconciliação, mas então descobrimos que ele tinha um filho. Contratei investigadores particulares para encontrar você, Arthur. Levou tempo, mas finalmente conseguimos. Arthur olhava para a tela com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Confusão, curiosidade, talvez até um toque de raiva. Afinal, este homem era um estranho para nós, aparecendo do nada para virar nossas vidas de cabeça para baixo. "E o que você quer agora?" perguntei, incapaz de esconder a desconfiança em minha voz. "Hoje é meu aniversário de 80 anos, disse Raul, e havia algo urgente em sua voz. Não pressa, mas necessidade. Os médicos foram claros comigo. O tempo que me resta é curto. Antes de partir, há algo que ainda preciso fazer. Conhecer meu neto." Ele olhou para Arthur com olhos marejados, mas firmes. "Quero que você saiba quem você é. Quero que saiba de onde veio. E sim, também quero que conheça o legado que um dia será seu." Arthur apertou minha mão devagar. Não dizia nada, mas eu podia sentir sua respiração acelerada. Ele entendia que aquilo era grande, grande demais. E honestamente, nem eu estava conseguindo processar direito. Quando diz legado, comecei, tentando manter a voz firme. "Está falando de quê exatamente?" Foi James quem respondeu com o tom neutro e polido de quem está acostumado a fazer isso diante de câmeras e conselhos empresariais. "O senhor. Montenegro é fundador e acionista majoritário do Grupo Montenegro, um conglomerado que atua em setores como imóveis, hotelaria, tecnologia, energia e investimentos internacionais. É uma das maiores fortunas privadas do país." Ele falava com tanta tranquilidade que por um momento quase esqueci que estava ouvindo que meu filho, o mesmo que dormia de conchinha comigo nas noites frias, era herdeiro de um império. Eu senti o coração acelerar, a respiração falhar. Era como se o chão estivesse tentando me engolir. James prosseguiu. "O senhor Arthur foi incluído, com exclusividade, em um fundo fiduciário. O senhor Montenegro estruturou isso com sua equipe jurídica nos últimos meses, à medida que confirmávamos a identidade e o parentesco. Nada é exigido de imediato,
mas a vontade dele é clara. Arthur herdará o que construiu. A palavra herdará ecoou como uma martelada. Arthur me olhava como se buscasse uma permissão silenciosa para entender aquilo. Seus olhos estavam arregalados, não exatamente assustados, mas tomados por uma confusão que eu conhecia bem. A mistura de medo e esperança que sentimos quando a vida nos vira do avesso. Então, sem pensar, disparei. E se não quisermos isso? A pergunta pairou no ar como um trovão contido. Raul franziu a testa, visivelmente surpreso. Talvez ninguém em toda a sua vida tivesse recusado algo vindo dele. Mas James assentiu. Tranquilo. Essa escolha é inteiramente de vocês, disse ele. Não há obrigações, não há contrato assinado. O Sr. Montenegro apenas deseja que escutem. Nada será imposto. Respirei fundo, virando para Arthur. Filho, é muita coisa. Mas quero que saiba que ninguém vai te forçar a nada. Tudo bem dizer que não, se quiser. Arthur demorou para responder. Olhava fixamente para a tela, onde Raul o encarava com olhos cheios de saudade por alguém que nunca conheceu. Ele mordeu o lábio e finalmente falou, num tom que me arrepiou de tão sério. Acho que... quero saber mais. Papai nunca falava da família dele. Sempre senti que tinha algo escondido. Havia algo na voz dele que me lembrou Roberto. Aquele tom determinado, curioso, quase teimoso. Meu peito se apertou. Ok. Falei devagar, olhando para Raul. Vamos ouvir. Mas não prometemos nada. Raul assentiu com um pequeno sorriso que parecia conter mais alívio do que alegria. É tudo o que peço, disse, a voz embargada. Uma chance de consertar o que o tempo me deixou quebrar. Antes de irmos até o Sr. Montenegro, disse James, ele gostaria de entender melhor a situação de vocês, especificamente como a família os trata. Achei aquilo estranho, mas antes que pudesse perguntar por quê, Raul falou da tela. Arthur, sua mãe parece ter um relacionamento tenso com a irmã. Isso é comum? Fiquei surpresa com a pergunta direta. Como ele sabia disso? Mas então me dei conta. Os investigadores provavelmente descobriram muito mais sobre nós do que apenas nossa localização. Arthur olhou para mim, claramente incerto sobre como responder. Coloquei a mão em seu ombro. Pode falar a verdade, filho, disse suavemente. Ele assentiu e se virou para a tela. Tia Cláudia nunca gostou muito de nós. Ele disse com uma honestidade infantil que me cortou o coração. Ela sempre diz que somos pobres e que mamãe não soube escolher um marido bom como ela. Hoje, minha prima e as amigas dela me empurraram e riram de mim. Um silêncio pesado seguiu as palavras de Arthur. Raul não demonstrou emoção imediata, mas percebi como seus dedos apertaram levemente a armação de seus óculos. Entendo, ele disse finalmente. E sua tia estava presente quando isso aconteceu? Arthur assentiu. Ela riu e disse que deveríamos agradecer por estarmos convidados. Foi doloroso ouvir meu filho repetir aquelas palavras cruéis, mas havia algo catártico em finalmente ter alguém ouvindo. Alguém que parecia realmente se importar com como éramos tratados. Raul ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para Arthur. Seu rosto uma máscara impenetrável. Então ele se virou para James e fez um pequeno gesto com a cabeça. James entendeu imediatamente e se voltou para nós. O Sr. Montenegro sugere que retornemos à festa por um breve momento. Fiquei confusa. Voltar? Por quê? James sorriu. Levemente. Ele acredita que seria educativo para todos ver como a família reage agora. Não entendi completamente, mas havia algo na maneira como ele disse isso que me deu um estranho arrepio de antecipação. A caminhonete vai dar uma volta no quarteirão, explicou James. Antes de irmos para a residência, o Sr. Montenegro gostaria de observar as reações. Quer saber quem está realmente ao lado de vocês? A caminhonete deu a volta silenciosamente no quarteirão e estacionou novamente em frente ao salão de festas. Do lado de dentro,
Eu podia ver as luzes pulsando, a música retomada, como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo. Como se eu ainda fosse apenas a irmã pobre, sentada atrás da coluna. Meu coração batia descompassado. Eu sabia o que vinha a seguir. O reencontro. Mas dessa vez, eu não era mais quem entrou ali horas antes. O que exatamente devemos fazer agora? Perguntei a James, tentando soar racional, apesar do turbilhão dentro de mim. Ele me entregou um envelope lacrado, grosso, pesado. O Sr. Montenegro acredita que a verdade deve ser revelada de forma clara. Este envelope contém os resultados oficiais do teste de DNA, além de documentos da família confirmando o vínculo legal de Arthur. Fiquei paralisada por um segundo, encarando o envelope, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir, e talvez fosse. DNA? Murmurei. Como vocês conseguiram isso tão rápido? James respirou fundo antes de responder, com o mesmo tom cuidadoso de sempre. O Sr. Montenegro havia solicitado um teste preliminar enquanto realizávamos a busca. Coletamos uma amostra do Arthur há algumas semanas, por meio de um pertence pessoal que foi analisado com métodos não invasivos. A confirmação oficial com amostras da família Montenegro foi concluída recentemente. Olhei para ele, atônita. Você está dizendo que analisaram meu filho, sem me avisar? Fizemos apenas o necessário para confirmar a identidade, antes de qualquer contato direto. Nenhum dado médico foi acessado, nenhum procedimento clínico envolvido. Entendemos a gravidade disso, mas o Sr. Montenegro acreditava que vocês mereciam respostas seguras antes de qualquer abordagem. Minha indignação esquentava por dentro, mas antes que pudesse explodir, algo mais forte me segurou. A lembrança do olhar da minha irmã quando saímos. Aquele misto de medo, surpresa e, pela primeira vez, inferioridade. Parte de mim se encolhia diante da ética duvidosa da situação. Mas outra parte queria ver a expressão dela quando soubesse. Queria ver o silêncio cair sobre aquelas bocas que nos chamaram de pobres. O que vocês esperam que eu faça com isso? Perguntei, levantando o envelope. James deu de ombros levemente, seu rosto quase neutro, mas seus olhos diziam mais. Está totalmente em suas mãos. Pode retornar à festa como se nada tivesse acontecido. Pode mostrar os documentos à sua irmã em particular. Ou... Ele fez uma breve pausa com um leve brilho no olhar. Pode fazer um anúncio. O Sr. Montenegro não deseja esconder nada, mas também não força nenhuma exposição. A decisão é sua. Arthur segurou minha mão e olhou para mim com aqueles olhos grandes e atentos. O que vamos fazer, mãe? Eu devia pensar racionalmente, agir com maturidade, com responsabilidade, mas as palavras cruéis da minha irmã, os cochichos, os empurrões, o desprezo, tudo aquilo martelava na minha cabeça. Vamos entrar, respondi, quase sem pensar. E depois? Depois a gente vê. James assentiu com um sorriso discreto, como quem já sabia qual seria minha escolha desde o início. Descemos da caminhonete e, à medida que nos aproximávamos da entrada, senti o peso invisível dos olhares atravessando as paredes. Assim que cruzamos a porta do salão, a música parou por conta própria. Ou talvez fosse só a minha percepção, porque todos, absolutamente todos, voltaram-se para nos encarar. E pela primeira vez na vida, eu não desviei o olhar. Minha irmã avançou em nossa direção imediatamente, seu vestido de noiva farfalhando como asas de um pássaro irritado. Seu rosto estava uma mistura de irritação e curiosidade mal disfarçada. O que está acontecendo? Quem era aquele homem? Você está tentando arruinar meu casamento? As perguntas saíram como tiros, cada uma mais acusatória que a anterior. Antes mesmo que eu pudesse responder, ela continuou, abaixando a voz para um sibilo furioso. Sempre soube que você tinha inveja de mim. Mas isso? Trazer algum tipo de segurança? Ou o que quer que ele seja para chamar atenção? Senti meu rosto queimar. Anos de submissão, de engolir insultos,
de sorrir enquanto ela me menosprezava. Tudo isso passou pela minha mente como um filme em alta velocidade. Olhei para Arthur, que observava tudo com olhos arregalados. O envelope pesava em minha mão. Em um impulso, antes que pudesse reconsiderar, pedi o microfone ao DJ. Foi como se um espírito totalmente diferente tivesse tomado conta do meu corpo. Eu, que sempre evitei confrontos, que sempre me escondi das atenções, estava caminhando em direção ao palco. O DJ parecia confuso, mas me entregou o microfone sem questionar. Subi no pequeno palco onde a banda estava instalada. A música parou. Todos os olhares se voltaram para mim. Alguns curiosos, outros irritados pela interrupção. A maioria simplesmente surpresos. Vi minha irmã paralisada no meio do salão, seu rosto uma máscara de choque e fúria. O marido dela parecia igualmente perplexo. Minha sobrinha e suas amigas cochichavam entre risadinhas. Respirei fundo e levei o microfone aos lábios. Boa noite a todos. Comecei, minha voz tremendo ligeiramente. Primeiramente, quero agradecer a minha irmã e seu marido pelo convite para este lindo casamento. Tentei manter minha voz estável, apesar do coração batendo loucamente. Apesar de tudo, é uma honra estar aqui para celebrar este dia especial. Fiz uma pausa, sentindo os olhares confusos. Apesar de tudo, não passou despercebido. Minha irmã deu um passo à frente, como se fosse me arrancar do palco, mas seu marido a segurou pelo braço, sussurrando algo em seu ouvido. Tomei mais um fôlego e continuei. Mas hoje, quero compartilhar com vocês algo que acabamos de descobrir. Algo sobre meu filho, Arthur. A sala inteira parecia ter congelado. Boa noite, comecei, minha voz saindo um pouco mais firme do que eu esperava. O microfone pesava na minha mão, mas a sala pesava mais. Muitos de vocês não sabem, mas meu ex-marido faleceu há 2 anos. E durante todo o tempo em que estivemos juntos, ele insistia que não tinha mais ninguém no mundo. Nenhuma família, nenhuma raiz. Fiz uma breve pausa, respirei fundo e olhei para Arthur. Hoje descobrimos que isso não era verdade. Abri o envelope que James havia me entregue. Minhas mãos tremiam. Mesmo depois de tudo, parecia surreal estar ali, no palco da festa da minha irmã, prestes a dizer aquelas palavras. Arthur acaba de ser reconhecido oficialmente como neto de Raul Montenegro. Um burburinho atravessou o salão como um trovão abafado. Sussurros se espalharam de mesa em mesa. Não era preciso reconhecer o nome para entender que algo muito grande estava acontecendo. O tom da minha voz e as reações ao redor já falavam por si. Para quem não conhece, Raul Montenegro é fundador do Grupo Montenegro, um dos maiores conglomerados empresariais do país. Meu olhar se voltou para minha irmã. Ela estava imóvel, pálida. Continuei. Agora eu entendo por que Roberto, meu ex-marido, escolheu o anonimato. Ele fugia disso, do nome, da fortuna, da exposição. Ele queria algo autêntico. Queria ser amado pelo que era, não pelo que herdou. Arthur, ao meu lado, permanecia em silêncio, mas firme. Um menino que parecia maior do que a própria idade permitia. Desde que Roberto faleceu, o Sr. Montenegro procurou por Arthur. E hoje, finalmente nos encontrou. Meu filho é seu único neto. E foi reconhecido oficialmente como seu herdeiro. O salão parecia não respirar. E então, como um grito desajeitado no meio de um velório, veio a risada da minha irmã. Alta, falsa, desesperada. Isso é ridículo! Ela veio em minha direção, tropeçando em sua própria fúria. Você sempre foi dramática, mas essa superou todas as suas invenções. Golpe? Em pleno meu casamento? Ela se virou para os convidados, tentando agarrar a atenção de volta. Minha irmã sempre teve uma imaginação fértil. Aposto que esse James é um ator pago. Algum figurante de novela. Raul Montenegro, vejam só. Por favor. A voz dela começou a vacilar, mas o rosto ainda se mantinha rígido.
Uma máscara, tentando não desmanchar. Foi então que James apareceu novamente, atravessando calmamente o salão. Ele caminhou até o palco sem pressa, sem hesitação, ignorando os olhares que agora o seguiam como se ele fosse o próprio protagonista da noite. Ele me entregou um segundo envelope, com um selo visível. Virou-se então para o salão e falou com clareza e autoridade. O teste de DNA, conduzido com amostras verificadas da família Montenegro, confirma com 99,998% de compatibilidade que o jovem Arthur é neto biológico de Raul Montenegro. A tensão no ar ficou quase insuportável. Desta vez, não foi o cerimonialista quem interveio, mas um homem de terno cinza que eu não havia notado, antes, sentado discretamente no fundo da sala. Ele se levantou e se aproximou. Sou advogado da família Montenegro, disse com voz segura. Estou aqui a pedido do senhor Raul Montenegro para validar os documentos, caso haja qualquer questionamento. Ele abriu o envelope diante de todos e exibiu a primeira página do relatório. Laboratório Central. Reconhecido internacionalmente. Teste completo de comparação genética com membros diretos da família Montenegro. Resultado: 99,98% de compatibilidade. Silêncio. Completo. Minha irmã parecia não saber se gritava ou desmaiava. Seu rosto oscilava entre choque e pura incredulidade. Mas naquele momento, pela primeira vez em anos, eu estava completamente em paz. Pela primeira vez, quem estava no centro da sala não era ela. Era Arthur. O salão explodiu em murmúrios. Celulares começaram a ser sacados por todos os lados. Pessoas digitando furiosamente, provavelmente pesquisando o nome Montenegro, compartilhando a notícia, tirando fotos. Minha irmã estava paralisada, o rosto branco como papel. Seu novo marido, um homem de negócios ambicioso que sempre deixou claro seu desprezo por nossa família, sem classe, sussurrou algo urgentemente em seu ouvido. Eu podia ver o pânico em seus olhos. Toda a dinâmica de poder que havia dominado nossa relação por décadas estava desmoronando diante deles. Arthur estava ao meu lado agora, segurando minha mão. Sua expressão era uma mistura de confusão e um certo fascínio. O que acontece agora, mãe? Ele perguntou baixinho. Antes que eu pudesse responder, minha sobrinha irrompeu em lágrimas. Não eram lágrimas de emoção ou alegria, eram lágrimas de raiva, de indignação. Isso não pode ser verdade, ela exclamou, seu rosto contorcido. Ele não pode ser mais rico que nós. Ele é só o Arthur. Ele nem tem roupas legais. A crueldade infantil de suas palavras expôs toda a superficialidade dos valores com os quais ela havia sido criada. Minha irmã rapidamente puxou a filha pelo braço, sussurrando algo furiosamente. Fique quieta, pude ouvi-la dizer, mas o dano já estava feito. Os convidados que estavam mais próximos ouviram o comentário, e pude ver expressões de choque e desconforto em vários rostos. Alguns pareciam genuinamente enojados com a reação da menina. Outros, principalmente aqueles que momentos antes estavam rindo de nós, agora tentavam desesperadamente parecer amigáveis, seus sorrisos falsos tão transparentes que eram quase cômicos. Foi estranho observar como, em questão de minutos, a atmosfera inteira havia mudado. As mesmas pessoas que tinham nos ignorado ou tratado com desdém, agora olhavam para Arthur como se ele fosse algum tipo de realeza. Um homem que eu vaguamente reconhecia como algum tipo de executivo até tentou se aproximar. Mão estendida, expressão solícita. James interviu suavemente, posicionando-se entre nós e a multidão cada vez mais curiosa. Se me permitem, ele disse dirigindo-se a mim e Arthur. O Sr. Montenegro está esperando por vocês. A decisão agora é sua, se desejam ir ou não. Olhei para a festa ao redor. O dia especial da minha irmã havia sido completamente ofuscado. Parte de mim sentiu uma pontada de culpa. Mas uma parte maior, a parte que lembrava cada insulto, cada humilhação, sentia algo muito parecido com justiça. O caminho até a caminhonete foi surreal.
Convidados abriam caminho para nós, alguns tentando iniciar conversas, outros simplesmente observando com uma curiosidade mal disfarçada. Minha irmã estava imóvel, ainda no meio do salão, como uma estátua derrubada de seu pedestal. Seu marido estava ao telefone falando rapidamente em voz baixa, provavelmente checando se o que acabara de ouvir era verdade. Arthur segurava minha mão com força enquanto caminhávamos. Todo mundo está olhando para nós, ele sussurrou. É como se fôssemos famosos de repente. Havia uma inocência em sua observação que me fez sorrir, apesar da tensão do momento. Não é a gente que eles estão vendo, filho. Respondi suavemente. É o nome e o dinheiro. Ele franziu a testa, processando minhas palavras. Como o papai disse que aconteceria? Perguntou. Assenti, sentindo um aperto no peito ao pensar em Roberto. Exatamente como ele temia. Chegamos à porta e, antes de sair, olhei para trás uma última vez. Minha irmã finalmente havia se movido e agora vinha em nossa direção, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Espera, ela chamou, sua voz falhando ligeiramente. Parei, mas não me aproximei dela. Deixei que ela viesse até nós. Quando nos alcançou, percebi que seus olhos estavam marejados, embora fosse impossível dizer se de raiva, choque ou algum tipo tardio de arrependimento. É verdade mesmo? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Roberto era um Montenegro? Vocês são... Ela não conseguiu terminar a frase. Parte de mim queria gritar com ela, jogar na cara dela todos os anos de menosprezo, perguntar se agora nós éramos dignos de sua atenção. Mas olhando para seu rosto, para a ruína completa de seu dia perfeito, percebi que nada que eu pudesse dizer teria mais impacto do que o que já havia acontecido. Sim, respondi simplesmente. É verdade. Arthur é neto de Raul Montenegro. Ela ficou em silêncio, processando a informação. Seu marido apareceu ao seu lado, ofegante como se tivesse corrido. É verdade. Ele confirmou, colocando a mão no ombro dela. Acabei de verificar. O grupo Montenegro vale bilhões. Se o menino é realmente o herdeiro... Ele deixou a frase no ar, seus olhos calculistas fixos em Arthur. Foi nesse momento que James interveio, posicionando-se sutilmente entre eles e nós. O Sr. Montenegro está esperando. Ele lembrou gentilmente. Assenti e me virei para sair. Espera! Minha irmã chamou novamente, um tom de desespero em sua voz. Podemos conversar sobre isso? Em família? Olhei para ela, para o marido ganancioso ao seu lado, para o salão cheio de pessoas que minutos antes nos tratavam como intrusos. Acho que já passamos tempo suficiente em família por hoje, respondi. E com isso, peguei a mão de Arthur e saímos para a noite. A caminhonete deslizava silenciosamente pelas ruas da cidade. Os vidros escurecidos nos isolando do mundo, como se fôssemos personagens sendo levados para fora da nossa própria história. Lá fora, as luzes ficavam mais suaves, os prédios mais altos, os carros mais caros. Os bairros familiares ficaram para trás como se pertencessem a outra vida. Arthur estava encostado na janela, os olhos atentos absorvendo tudo como uma esponja. A expressão dele era uma mistura curiosa de deslumbre e medo, como se estivesse flutuando entre dois mundos. Para onde estamos indo? Perguntei. Minha voz baixa, como se não quisesse quebrar aquele silêncio suspenso. James, no banco da frente, respondeu com sua serenidade habitual. Para a residência principal do Sr. Montenegro. Fica a cerca de 40 minutos daqui. Mas ele pediu que vocês não se sintam obrigados a permanecer por mais tempo do que desejarem. Assenti, processando a informação. Olhei para Arthur, tentando ler nas feições dele o que ele ainda não sabia dizer com palavras. Você tá bem? Perguntei, virando levemente o corpo para ele. Arthur não respondeu de imediato. Apertava os próprios dedos, um gesto que eu conhecia bem, o mesmo que o pai fazia quando estava prestes a enfrentar alguma coisa difícil.
Finalmente ele falou: "É que hoje de manhã eu era só o Arthur. Agora sou um Montenegro." Ele disse o nome como se ainda estivesse testando a forma dele na boca. "Você ainda é o Arthur", respondi com firmeza. "Nada muda isso. Nenhum nome, nem dinheiro, nem mansões. Você é meu filho antes de qualquer outra coisa." Ele me olhou, os olhos buscando algo que nem ele sabia definir. "Mas tudo ao redor vai mudar, né?" Dessa vez, não consegui responder. Porque a verdade era que sim, tudo estava mudando. E rápido demais. Voltei meu olhar para James. O que exatamente Raul Montenegro espera? Existe um plano para o Arthur? James ajustou o retrovisor, seus olhos encontrando os meus por um breve segundo. "O Sr. Montenegro não impôs nada. Ele quer conhecê-lo. O restante, onde viverão, o que será feito da educação de Arthur, seu envolvimento com os negócios da família, será discutido com calma. Ele sabe que isso é muito para qualquer um absorver." Assenti novamente, mais por reflexo do que por convicção. A palavra envolvimento soava mais pesada do que deveria. "E sobre o dinheiro?" perguntei, tentando manter a voz estável. "A herança, os fundos, isso já está decidido?" James esboçou um sorriso contido. "Um fundo fiduciário foi preparado, sim. Arthur é o único herdeiro direto do Sr. Montenegro, mas os detalhes financeiros e legais serão explicados mais adiante, com os advogados. Raul não quer que isso se torne um peso para vocês." Virei para a janela, vendo os portões de ferro de um condomínio à distância. Algo apertou dentro de mim. Uma dúvida incômoda que crescia como um espinho invisível. "E se ele quiser o Arthur só para ele?" perguntei quase num sussurro. "E se tentar tirá-lo de mim?" O silêncio que se seguiu foi breve, mas congelante. Então James respondeu com uma calma diferente, menos institucional, mais humana. "O Sr. Montenegro deixou isso muito claro desde o início. Ele respeita seu papel como mãe. Profundamente. Ele não quer substituir nada. Só fazer parte da vida do neto." "Como posso acreditar nisso?" perguntei, mais dura do que pretendia. James fez uma pausa, e sua resposta foi quase um sussurro. "Porque o Sr. Montenegro já sabe o que é perder um filho, e ele jamais causaria a mesma dor a outra mãe." Depois de quase 1 hora de viagem, a caminhonete começou a subir uma colina arborizada. As luzes da cidade brilhavam abaixo de nós como um mar de estrelas. Arthur tinha adormecido, sua cabeça apoiada no meu ombro. Tamanha inocência em meio a tantas revelações. Pensei em como sua vida mudaria depois desta noite. Novas escolas, novas oportunidades. Um mundo inteiramente diferente se abrindo para ele. Mas também novos perigos, novas pressões, expectativas que nunca imaginamos ter que enfrentar. Será que eu seria capaz de protegê-lo neste novo cenário? De guiá-lo para que não se perdesse nas armadilhas da riqueza e do poder? Estas perguntas giravam em minha mente quando a caminhonete passou por enormes portões de ferro e entrou em uma propriedade que parecia a saída de um filme. Jardins impecáveis se estendiam em todas as direções, iluminados por luzes estrategicamente posicionadas. Uma alameda de árvores centenárias nos levou até uma mansão de arquitetura clássica, imponente contra o céu noturno. Paramos em frente a uma escadaria de mármore. James desligou o motor e se virou para nós. "Chegamos", ele anunciou simplesmente. Acordei Arthur gentilmente. Ele abriu os olhos, momentaneamente confuso, e então arregalou-os ao ver o cenário, pela janela. "É aqui que meu avô mora?" ele perguntou, a voz cheia de espanto. James assentiu. "Esta é a residência principal da família Montenegro há 3 gerações." Arthur olhou para mim, como se esperasse orientação sobre como reagir. Dei-lhe um sorriso encorajador, escondendo meu próprio nervosismo. As portas da mansão se abriram e vários funcionários saíram para nos receber. Entre eles, caminhando com a ajuda de uma bengala, mas mantendo uma postura orgulhosa,
estava Raul Montenegro. Em pessoa, ele parecia simultaneamente mais frágil e mais imponente do que na tela. Seu cabelo grisalho brilhava sob as luzes, seu terno escuro impecavelmente ajustado, apesar de seu corpo claramente debilitado pela idade ou doença. Descemos da caminhonete e ficamos parados por um momento, frente a frente com o homem que havia virado nossas vidas de cabeça para baixo em uma única noite. Arthur apertou minha mão e pude sentir seu ligeiro tremor. Raul olhava para ele com uma intensidade quase dolorosa. Então, para meu espanto, o velho homem fez algo que eu nunca esperaria. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Você se parece tanto com ele", disse Raul, sua voz rouca de emoção. "Com meu filho." Os primeiros traços de luz tingiam o céu. Quando saímos do escritório de Raul, a noite inteira tinha se desdobrado em algo que parecia um filme. Intenso, revelador, quase irreal. Mas ali, sentados em uma sala silenciosa e decorada com madeira antiga e cheiro de passado, tudo parecia humano. Conversamos por horas sobre Roberto, sobre a infância que ele teve, sobre a ruptura que o afastou da família Montenegro. Raul contou histórias que pareciam tiradas de outro século, de mansões, tradições, reuniões de acionistas e jantares que mais pareciam rituais de poder. Mostrou a Arthur fotos em álbuns antigos, com bordas gastas pelo tempo. Lá estava Roberto, menino ainda, sorrindo tímido ao lado de uma mãe que Arthur nunca conheceria. E então adolescente, de terno e expressão séria, olhando para a câmera como se já quisesse fugir dela. Seu pai tinha um senso de justiça inflexível, disse Raul, com a voz carregada de algo entre orgulho e culpa. Ele acreditava que nosso dinheiro era sujo. Dizia que queria algo limpo, feito com as próprias mãos. Tentei convencê-lo de que poder também pode ser usado para o bem. Mas ele não acreditava nisso. Ele queria desaparecer. E conseguiu. Arthur ouvia tudo com atenção absoluta. Nem parecia o garoto que, horas antes, tinha sido empurrado por uma prima mimada atrás de uma mesa de doces. Raul olhou para ele com uma ternura que desmontava qualquer fachada de magnata. Essa teimosia corre no sangue. É o que faz um Montenegro ser um Montenegro. Os advogados da família estavam presentes, mas apenas para esclarecer. Nada foi assinado naquela madrugada. Apenas explicado. Os documentos estavam prontos e seriam formalizados nos dias seguintes, com calma. Raul insistiu nisso. Arthur será o único herdeiro da minha parte da fortuna, disse ele com simplicidade, como quem fala do tempo. Um fundo fiduciário já está estruturado. Ele terá acesso parcial aos 18 anos e total aos 25. Mas até lá, tudo de que precisar será providenciado. Educação, saúde, segurança e também para você. Ele olhou diretamente para mim. Uma casa em seu nome, com todas as despesas pagas. É o mínimo. Fiquei em silêncio por um tempo. As palavras eram grandes demais para caberem na minha boca. Sei que é muita coisa para processar em uma noite, continuou Raul, levantando-se devagar. Ele parecia cansado, mas havia paz em seus olhos. Vocês podem continuar como estão. Não há pressa nem expectativa. O que for aceito será do jeito de vocês, no tempo de vocês. Olhei para aquele homem, o mesmo que, nas revistas, era retratado como um titã corporativo. Agora, à minha frente, havia apenas um avô tentando remendar o que o tempo não perdoou. Como se lesse meus pensamentos, ele sorriu. A mídia precisa de monstros, dá mais audiência. Mas no fim, até os monstros têm falhas. E saudades. Arthur, quieto até então, se aproximou do avô com a fotografia de Roberto nas mãos. Os olhos de Raul fixaram-se na imagem, mas logo voltaram para o rosto do neto. E então, de forma totalmente inesperada, Arthur o abraçou. Raul congelou por um instante. Parecia não saber o que fazer com aquele gesto. Mas depois, muito lentamente, passou os braços em volta do menino,
fechando os olhos como quem tenta capturar o instante e guardá-lo onde nenhuma morte, nenhuma distância poderia tocá-lo. Foi ali, naquele abraço silencioso, que entendi. Por mais que tudo parecesse impossível, aquilo era real. Tudo isso aconteceu há 6 meses. Nossa vida mudou completamente, mas de maneiras que nunca imaginei. Não nos mudamos para a mansão, como Raul inicialmente sugeriu. Em vez disso, aceitamos uma casa menor, mas ainda impressionante, em um bairro tranquilo. Arthur continua na mesma escola. Foi uma decisão que tomamos juntos, para manter alguma estabilidade em meio a tantas mudanças. Ele visita o avô 3 vezes por semana. Os dois desenvolveram uma relação surpreendentemente próxima. Raul ensina a Arthur sobre negócios e história familiar, enquanto Arthur o introduz ao mundo dos videogames e da tecnologia moderna. É enternecedor ver como eles se iluminam na presença um do outro. A saúde de Raul melhorou consideravelmente nos últimos meses. Os médicos dizem que ter Arthur em sua vida lhe deu uma nova razão para lutar. Quanto à minha irmã, bem, essa é uma história complicada. No início, ela tentou se reaproximar desesperadamente, com telefonemas diários e mensagens cheias de saudades. Quando percebeu que não estávamos interessados em uma reconciliação imediata, mudou de tática. Passou a dar entrevistas para tabloides, contando como sempre soube que havia algo especial em Arthur, como sempre o tratou como um sobrinho amado. A ironia não me escapa. A mesma irmã que nos tratava como intrusos indesejados, agora clama uma conexão próxima com o jovem herdeiro Montenegro. Sua filha, minha sobrinha, tentou se aproximar de Arthur na escola, subitamente interessada em ser sua amiga. Arthur, com uma sabedoria além de seus anos, mantém uma distância educada. Ela só gosta do meu sobrenome, não de mim, ele me disse uma noite. Não pude deixar de sentir um orgulho imenso por sua perspicácia. Raul riu quando contei a ele sobre as tentativas da minha irmã. Abutres sempre aparecem quando há uma carniça, ele disse, com o cinismo de quem já viu esse filme muitas vezes. Ele ofereceu conselhos sobre como lidar com pessoas que só se aproximam pelo dinheiro. Um problema que ele enfrentou a vida toda e que agora, infelizmente, Arthur também enfrentará. Às vezes me pergunto o que Roberto pensaria de tudo isso, se aprovaria o rumo que as coisas tomaram, se ficaria feliz ao ver seu filho conhecendo o avô que ele mesmo rejeitou. Nunca saberemos, claro. Mas quando vejo Arthur sorrindo, quando o vejo crescendo com confiança e compaixão, gosto de pensar que ele estaria em paz com nossa nova realidade. A vida é estranha, imprevisível. Um momento você está em um casamento, sentindo-se pequeno e insignificante. No seguinte, todo o seu mundo vira de cabeça para baixo. E às vezes, quando menos esperamos, o universo tem uma maneira peculiar de equilibrar as coisas.